Eu vou repetir o 9. Amém? Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Meus irmãos, quanto ao matrimônio, é importante que a gente entenda que as vidas, elas se entrelaçam e se completam, soma-se. E essas vidas, elas vão ser, portanto, compartilhadas. No matrimônio cristão, bíblico, se unem para um projeto de vida. Por isso, é até que a morte separe. Não se é permitido a separação, não num casamento segundo Deus. A não ser que seja por relações sexuais ilícitas. A palavra é porneia, que a gente traduz por adultério. Depois da morte, ou com a morte, porque é algo para a vida, ou em caso da aliança ser quebrada pelo adultério. Paulo, ele nos dá outra situação, mas nesta outra situação a gente não tem um complemento, então é meio ambíguo, a gente não consegue fazer uma afirmação. Há quem faça, há quem não faça, e há uma discussão. Quando ele diz que uma outra situação, no capítulo 7 de 1 Coríntios, é quando o companheiro ou companheira, o cônjuge, melhor dizendo, não convertido, não compartilhando a mesma fé, ele decide abandonar o que é da fé e ir embora. Não quer continuar unido ao outro justamente por causa da fé. E aí abandona. Paulo diz, se este é o caso, você está livre. Alguns entendem esse está livre para, inclusive, contrair um novo matrimônio. Bem, essas são as situações em que um casamento cristão, ele é dissolvido. Logo, se é um projeto de vida, isso vai afetar todas as esferas da vida, do viver. Uma delas é a parte financeira. Nós precisamos ter uma reserva de emergência. Irmãos, ter uma reserva de emergência, ela é mais do que uma opção, ela é uma necessidade. É a partir da reserva de emergência que você vai estar mais seguro para outras ações na parte financeira. Quem está me entendendo, diga amém. Eu vou repetir. A partir de uma reserva de emergência, o casal está mais seguro para agir, se portar em outras questões financeiras. Qual é o problema do povo, dos irmãos? Isso é muito comum, não apenas na igreja. Isso é comum no mundo. Isso é comum na nossa cultura, na cultura do brasileiro. O que é comum é o povo que ganha, gasta.
E nós temos na cultura do brasileiro ainda aquela questão de não apenas gastar o que ganha, gastar até o que ainda não ganhou. E em terceiro, gastar até mais do que ganha. Então nós temos gastar o que ganha, gastar o que ainda não ganhou, o cartão de crédito está aí para comprovar o que eu estou dizendo, e gastar mais do que ganha. Esse que gasta mais do que ganha, coitado. Coitado. Não é à toa que uma boa porcentagem dos brasileiros estão com o nome na lista, naquela listazinha de cor escura. Agora preste atenção. Quando eu disse que você tendo uma reserva de emergência, ela é uma base segura para as outras ações na vida financeira, é que quem tem uma reserva de emergência, ele consegue pensar, inclusive, em investimento. Investimento. Pegar uma parte da sua renda e investir em algo que vai trazer rendimentos. Quem tem uma reserva de emergência, ele consegue também pensar em um plano para uma aposentadoria na velhice, se ela chegar. Irmãos, deixa eu dar um aviso muito sério para vocês. Eu mostrei naqueles textos que chega a ser tolo aquele que gasta tudo. Que não guarda. A Bíblia chama de tolo. Veja, especialistas dizem que quem tem de 50 anos para baixo não vai se aposentar nesse sistema atual do INSS. Eu vou repetir, especialistas estão dizendo que devido à quebradeira, e não é de hoje que esse sistema está falido, quebrado, quem tem de 50 anos para baixo não vai conseguir se aposentar. Não, pastor, mas eu estou pagando. É deduzido na minha folha, no sistema que temos em vigência no Brasil, os que trabalham hoje pagam para aqueles que trabalharam no passado e estão aposentados hoje. Quem está contribuindo hoje não está sendo esse dinheiro guardado para quando você se aposentar, ele está lá e vai vir como aposentadoria. Não! Ele está sendo recolhido para pagar a aposentadoria de quem se aposentou porque trabalhou no passado. É assim o nosso sistema. E não é deste ano, nem dos anos, já está com muitos anos, que o que era arrecadado não cobre a aposentadoria daqueles que já estão recebendo provento. O governo entra com dinheiro para cobrir a diferença. É por isso que o governo regulamenta com muito cuidado o salário mínimo, porque ele paga a aposentadoria de acordo com o salário mínimo. Aumentou o salário mínimo, aumenta
o que ele tem que pagar, e ele já está com déficit. Aí preste atenção nessa verdade. Você novinho, que nem pensa nisso, mas está casado. Se Jesus não voltar daqui a 30 anos, 40 anos, como é que vai ser a tua velhice? Como vai ser a tua velhice? Quem vai te dar o sustento? Quem vai pagar as tuas despesas mensais? E uma característica na velhice: vem algo para as despesas mensais que não tem na juventude, se chama medicamento. Aí não adianta, daqui, se Jesus não voltar, em nome de Jesus, todos vamos continuar na fé. Aí, rapaz, bem que o pastor tinha dito, mas a culpa é de Deus. Deus não é o provedor. Por que Deus não me está provendo? Olha a minha situação, Deus não está me vendo. Deus te avisou há 40 anos atrás para você cuidar da sua vida financeira, tendo sempre uma reserva. Começando com a bendita reserva de emergência, porque a partir dela eu posso pensar até em fazer investimento para ter uma aposentadoria futura. Eu quero muito que vocês se lembrem desta mensagem daqui a alguns anos, mas dizendo: louvado seja Deus, que falou através do meu pastor, que Deus o tenha, pastor Josimar Gonçalves, 40 anos, 48. Rapaz, eu acho que eu não vou esse tudo mesmo, não. Acho que eu já estarei descansando nos braços do Senhor. Mas você lembrar de mim com saudosismo e com alegria, o meu pastor me avisou. Graças a Deus que eu levei a sério, porque se eu fosse depender do governo, eu estaria aí passando necessidade. Então, lembre-se que para livrar o mundo da época, livrar José, livrar a sua família, livrar o seu pai Jacó com seus filhos, livrar Israel que estava no seu nascedor ou no seu desenvolvimento ali como nação. Deus deu um sonho ao incrédulo Faraó e a interpretação a José. Faça desse jeito, acumule nos tempos de fartura, para estar bem nos tempos de escassez. Ensinamento. Então, quando é que eu tenho que pensar na minha aposentadoria? Quando você estiver velho? Não. É agora novinho. Que quando você estiver velho, ou você está desfrutando, ou está sofrendo. Quem está me entendendo, diga amém. Pois é bom fazer um medinho para os crentes, que os crentes às vezes só aprendem assim. Então, só para dar uma lembradazinha de leve, nós vamos ler o Provérbios 21, versículo 20, como eu disse. Na outra feita, eu li Provérbios 30, 24, 25, Provérbios 6, versículo 6 e 8, Eclesiásticos 7, versículo 12, e Provérbios
21, versículo de número 20. Que diz assim: tesouro desejável e azeite há na casa do sábio. Tesouro desejável há na casa do sábio, mas o homem sensato o desperdiça. Deixa eu ler aqui na versão da King James atualizada, que diz assim: na casa do sábio há riquezas poupadas e alimentos armazenados, poupado, armazenado. O insensato, entretanto, engole tudo o que pode num instante. Sabe aquele negócio? O que eu tenho, eu gasto. Fazer uma analogia paralela, não sei nem se eu posso dizer assim. Tem um memezinho do bichinho, assim, sabe? Um meninozinho mais cheinho. Aí ele tá, eu acho que ele tá numa esteira, alguma coisa assim. Aí ele dizendo, negócio de fitness, de fitness, eu malho para comer. Eu malho para comer. E eu como é para malhar. Então, eu estou malhando aqui, mas é para comer, é para comer. Sabe, esse negócio do imediatismo. Eu tenho, então é para gastar. É para gastar, irmão. Mais uma parte. Quem está me entendendo, diga amém. Só o insensato. O que não insensato é aquele que não tem juízo, é o tolo que faz isso. O sábio, ele guarda. Ele guarda. Amém? Então veja, faça disso uma prioridade a partir desses estudos, dessas mensagens que eu tenho trazido. Faça disso uma prioridade. Comece nesse mês. Comece guardando o que dá para guardar, mas se planeje para o próximo mês você já guardar um pouco a mais. Que dá para guardar porque não foi planejado, mas no mês que vem já é algo planejado. Eu vou começar a guardar. E aí nós estamos falando de casal, né? Vamos, vamos, fia, vamos, mo, vamos guardar um dinheirinho para a gente fazer o nosso caixa de emergência. E depois do caixa de emergência, a gente pensar em um investimento para o nosso futuro. Muito bem, só quem tem essa base também pode fazer o que eu vou dizer aqui. Perdão, deixa isso para depois. Vamos falar desse ponto agora. Qual ponto? Eita, Jesus, abençoa. Abençoa para os crentes receber. Irmão, irmã, varão, varoa, junte a sua renda. Eu estou assistindo menos, mas eu assisti muito sobre investimento. Vídeos, estudando. E aí eu acompanhava um casal, eu achava aquilo tão bonito, os dois somavam a renda deles. E juntos eles tinham uma parte que eles aplicavam.
eles já estavam tipo nessa segunda fase. Não era a fase do nós temos que ter um caixa de emergência, um valor para esses momentos difíceis, porque a vida tem e ela vai vir. Não, eles já estavam naquela segunda fase de tipo, nós estamos fazendo um investimento porque do nosso futuro, da nossa velhice, nós não queremos depender do sistema atual de previdência. E aí eles juntavam a renda, achava interessante, bonito, porque tinha uns dias que eles, agora nós vamos comprar as seguintes ações, e nós estudamos isso, não é isso? Minha esposa e não sei o quê. Os dois juntos. Os dois pensando um no outro. E somando forças para um propósito comum. Isso é unidade. É quando se junta as forças, tendo em vista a realização de algo comum. E eu comecei o texto lendo Provérbios 4, versículo de número 9. Bom é que sejam dois, porque tem melhor paga do seu trabalho. Não é assim? Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. É lógico. E se nós estamos falando de compartilhar a vida, irmão, os dois, no nome de Jesus, vão chegar na velhice. Os dois vão estar compartilhando o mesmo lar, as mesmas necessidades. O que der para um vai dar para os dois. Ou cor de véia, perdão. Coisa de pessoas idosas. Vigia, pastor. O meu remédio da pressão, o governo está dando. Eu nem sei se o governo dá remédio de pressão, porque isso não é coisa de jovem, né? Isso é coisa de pessoas mais idosas. O governo está dando mais remédio de pressão. E minha aposentadoria não está dando para comprar. Minha gatinha velha, você pode comprar para mim? É claro, é claro. Eu não quero que o meu velho papoque agora. Não vai ter isso, não? Não, pastor, ninguém nem vai sofrer de pressão alta. Em nome de Jesus, irmão. Mas eu estou para ver alguém que chega na velhice e parte, não tem uma dor na lombar. Se você for uma exceção, meu irmão, Jesus resolveu te agraciar dessa forma. Este é o teu galardão na terra. Mas se você for normal, humano, como todos nós somos, é melhor se preparar, filho. Aí já pensou, tá vivendo a juventude, o dinheirinho, pá, eu gasto mesmo. Eu malho é para comer, eu trabalho é para gastar. Aí o outro está lá com muita dificuldade, juntando, só que o que ele ajunta não é o suficiente para dar uma boa velhice para os dois. Aí chega na velhice os dois passando necessidade. Por quê? Porque um até lutava para guardar, mas o outro era esbanjador.
Um era aquele que guarda, o outro era o destruidor, perdão. O outro era aquele que... a Bíblia chama de insensato, viu? Como são os dois, irmão? Como são os dois? É vida compartilhada, não adianta só um ter esse cuidado. Tem que ser os dois. Olha, eu vou fazer mais medo para vocês. Do jeito que está a Previdência, mesmo você aí, que tem mais dos seus 50 anos, viu, Edinaldo? Desculpa, entreguei a sua idade, minha irmã. Mas assim, sério, me levem a sério. Existem exemplos em outras nações que, quando eles não conseguem pagar o salário integralmente, eles reduzem. Não, mas é direito adquirido. Não tem para direito adquirido. Se eles não têm como pagar, eles reduzem. E tem contador aqui, ele sabe que eu não estou falando besteira. Não, irmão Marco? O negócio é sério, irmão. O negócio é sério. Então, os dois não trabalham? Os dois trabalham. Então, pronto, irmão. Agora, um dos dois está assumindo a responsabilidade. Pronto! Pense em você e na sua esposa. Então, quando for pensar nessa reserva, quando for pensar nessa aposentadoria futura, pense naquilo que vai ser bom para os dois, porque são vidas que estão entrelaçadas. Se são os dois que trabalham, eu nem me preocupo, porque o meu marido é o Julius, ele tem 2 empregos, então o dinheiro que eu ganho eu posso gastar, porque eu malho para comer e eu trabalho para gastar. Oh, Deus. E não vale orar, Jesus, venha antes. Jesus vai arrebatar antes, pastor. Que o Senhor ouça o seu coração. Mas se ele não arrebatar antes, essa mensagem vai ser cobrada. E sabe quem vai cobrar? A tua consciência. Aleluia! Quem está entendendo, diga amém. Mas eu anotei aqui Provérbios 30. Vamos ler Provérbios 30? A dinâmica lá em casa, pastor, eu tenho as minhas despesas, ela tem as dela, graças a Deus eu trabalho, eu deixo ela gastar o dinheirinho dela do jeito que ela quer. Beleza, você está pensando também na aposentadoria dela, além da sua, porque vocês dois vão envelhecer juntos. Provérbios 30, versículo 24 diz: há 4 coisas muito pequenas na terra que, porém, são mais sábias que os sábios. Quais? Aí nós vamos ler uma dessas coisitas pequenas que são sábias. Versículo 27, os gafanhotos não têm rei, contudo marcham todos em bandos. Estou falando de unir, somar a renda, né? Unir forças. Então veja,
ele fala dos gafanhotos, ele dá o exemplo do gafanhoto para falar do poder que tem unir forças. O gafanhoto é um animal pequeno. Ele sozinho, ele não causa tanto dano. Ele não é tão forte, é fácil de vencê-lo, até com a pisada acabou. Mas vocês já viram na televisão aqueles enxame de gafanhoto? Quando eles vêm, né? Por isso que diz que é uma praga, que eles vêm, ele vem às centenas de milhares. E aí, esse ajuntamento de centenas e milhares dá a esse animal uma força tremenda, que o homem, apesar do seu diferencial do intelecto, tem dificuldade de prevalecer. E a bem da verdade é que quando eles vêm nesses enxames aos milhares, o que se espera é o que vai restar, o que vai sobrar depois da passagem deles, que não tem nem como impedir. A força de quando se juntam, de quando se unem, então sim, tem melhor paga, há maior poder quando se juntam as rendas, se juntam, se unem em um propósito. Amém, meus irmãos? Então preste atenção. Faça isso. Quando se unem as rendas, se fica mais fácil comprar um bem de maior valor. Uma coisa é um dos cônjuges ganhando 2 salários e vai tentar comprar um objeto de 50 mil reais. E outra coisa são os dois unindo, cada um com seus 2 salários, a fim de comprar esse mesmo objeto. O financiamento é facilitado. Não que eu estou dizendo para os irmãos fazer financiamento. O poder de compra aumenta. Se consegue alcançar objetivos mais difíceis com o tempo acelerado. Sim ou não? Então, juntem a renda de vocês, nem que seja para um fim específico, como esse. Ter um caixa de emergência e ter um investimento para uma aposentadoria futura. Amém? Depois você me agradece aí no privado. Terceiro ponto. Reserve. Aí sim, ó, se eu tenho uma reserva, eu tenho mais até paz para pegar uma parte do meu rendimento e investir em momentos prazerosos com a esposa, com os filhos, com a família, com os amigos. Mas nesse caso aqui nós estamos falando para casais. Reserve uma parte de sua renda para ter momentos prazerosos com sua esposa. E aí vai um conselho para quem tem filhos. Quem está me ouvindo, diga amém. Tenha momentos prazerosos com a sua família, esposa e filho. Mas, de vez em quando, deixe a criança. Pais, eu queria ter estudado essa mensagem mais tempo. Deixe a criança com uma pessoa idônea, responsável. E se aventure
aventure a desfrutar momentos prazerosos com seu cônjuge. Só você, varoa, e ele. Só você, varão, e ela. Tem um dinheirinho para você se deleitar com essa pessoa que você escolheu para estar do seu lado e compartilhar a sua vida com ele. Se isso é um luxo, se dê esse luxo. Que dinheiro também é para isso. Amém? E não há paradoxo, não há contradição aqui. Como é que o senhor diz que é para guardar e depois diz que é para gastar? É porque uma parte é para guardar para um propósito e outra parte é para gastar. Amém? Pastor, parece que o senhor está falando que eu ganho milhares. Não precisa ganhar milhares para comer um churrasquinho aqui. Eu não vou dizer o nome, que é para não fazer propaganda. Não estou nem ganhando. E aí, se você, mãe, presta atenção, que geralmente isso é de mãe. Como eu disse, o homem ele é um pouco mais desprendido nessas situações. Mãe, se o seu esposo chegar, meu amor, tal dia, eu queria ter umas horas românticas com você. Eu vou te levar lá para beira-mar, para a gente sentar naquela... Aí você pensa logo no restaurante, mas é de conformidade com o ganho do rapaz, né? Para te levar, a gente sentar naquele banquinho e beber aquela água de coco. Irmão, se essa é a condição, está valendo. O que importa é a intenção conforme a renda. Certo? Mas preste atenção quando ele falar assim, ó, só nós dois, amor. Que o negócio da mãe eu vou aprontar o menino. Tá certo, tem que levar um menino, mas tem aquela vez, né? De vez em quando. Amém? Aleluia, pega a visão, irmão. Vamos lá. Eclesiastes capítulo 5. Eclesiastes capítulo 5, versículo 18. Versículo 18 e 19 diz: e na experiência da vida, descobre que o melhor e o que mais vale a pena é comer, beber e desfrutar o resultado de todo o trabalho realizado debaixo do sol, durante os poucos anos que Deus lhe concede, porquanto esta é a sua porção e recompensa. Todo homem a quem Deus concede riquezas e recursos que o tornam capaz de sustentar-se, de receber a sua porção e desfrutar das recompensas do seu trabalho, isso é dom de Deus. Então veja, você ter recursos e esse recurso você ter condição de separar para desfrutar, né? É verdade que todo homem responsável, ele sente satisfação, ele sente um prazer em pagar aquela conta. Isso para o homem é algo maravilhoso. É bom, é bom. Mas para além disso, de poder ter um valor que você possa
gastar ou investir, melhor dizendo, em momentos prazerosos com seu cônjuge, irmão, isso é uma bênção de Deus. Então veja, a gente não é para ser aquela pessoa displicente que gasta tudo sem reservar para tempos difíceis. Como a gente também não pode ser aquele muquirana, pão duro, que não gasta nada. Meu filho, tô doida para comer. Coisa de pobre, né? Que de rico é outra coisa. Doida para comer um camarãozinho, não, tá muito caro. Tô doido para ir ali na beira-mar, não, tem que pagar as contas. É isso que eu estou vendo um Josimar falando. Hein? Então, antes de você olhar para mim, glória a Deus, aleluia. Então, é dom de Deus você poder ter uma parte desse recurso para desfrutar dele. É bênção, irmão, e bênção. Dom é para ser. Dom é para ser usado, não é para ser enterrado. Rapaz, eu fico agora imaginando um casal onde um é gastador e o outro é pão duro, né? O gastador vai chegar e dizer, ó, tá vendo o que é que o pastor disse? Bora gastar esse dinheiro aí. Bora ali comer um sushi agora. Aí o muquirana vai dizer, tu ouviu o que é que ele disse também? Que é para a gente guardar. Graças a Deus a igreja entendeu, é para fazer os dois, amém? Com sabedoria. Eclesiastes 2:21. Eclesiástico capítulo 2, versículo de número 21. Porque há homem cujo trabalho é feito com sabedoria e ciência e destreza, contudo, há um homem que não trabalhou nele, o deixará como porção sua, também isso é vaidade e grande enfado. Em outra tradução diz, há quem trabalhe com sabedoria, conhecimento e sucesso, e deixe sua porção como herança a outro que não trabalhou. Isso também é vaidade e grande injustiça. O que o sábio está querendo dizer? Ele está falando de algo que ele observou, ele viu. Ele viu que há pessoas que, dado a sua dedicação, porque a Bíblia diz que quem trabalha com diligência, ela vai prosperar. Quem é uma pessoa trabalhadora e trabalha com diligência, com sabedoria, amolando o machado, ou seja, se preparando para melhor render, para alcançar posições melhores. A Bíblia chega a dizer que aquele que é trabalhador, diligente, dedicado, ele servirá diante de reis e não de servos. Ou seja, ele alcançará posições elevadas de honra. Ser trabalhador, prospera. Então ele observou que quem trabalha, quem é diligente e trabalha com sabedoria, vai obter sucesso. Agora, é tolice, é vaidade no sentido de que é algo fútil, é um grande desperdício quando alguém trabalha para acumular e não desfruta do bem do seu trabalho, como ele diz no texto anterior, que foi lido, e vem o tempo de partir, filho. Partiu, chegou,
Olha, quando a senha for anunciada, filho, não existe esse negócio, escapou da morte. Não existe escapar da morte. Existe o seguinte: a sua senha não foi chamada. Porque no dia que a senha for chamada, uma tosse, a morte lhe leva. O bom é que leva para os braços do Senhor Jesus, né? Aleluia! Deu um espirro. Aí vem o dia da morte, pá, morreu. E o que ele guardou, e o que ele acumulou, vai passar para herança. Às vezes é do filho que nem era essa pessoa trabalhadora. Às vezes é para um herdeiro que nem era essa pessoa dedicada. Aí vai desfrutar do trabalho de outrem. Isso é grande injustiça. Mas veja, essa injustiça acontece porque aquele que foi trabalhador dedicado e que, como fruto do seu trabalho, ele tinha como gastar, desfrutar, ele não fez. Ele preferiu, eu estou guardando, eu estou guardando, eu estou guardando, eu estou guardando, estou guardando, estou acumulando, vai vir a morte e vai ficar para outro. E não tem outra, quer dizer, outra vida igual a essa, não, filho. Se é com Jesus, é eternidade numa vida melhor. Amém? Se é sem Jesus, meu irmão, é eternidade numa vida de desgraça, terror, horror, inferno. Aí eu lembro de uma pregação antiga, não sei se era do Silas Malafaia, ele lê esse texto, ele deu a seguinte interpretação: está aqui o cara, o maridão, trabalha, e aí não desfruta, não sai com a esposa, não. Aí vem a morte, assim, a sua senha foi anunciada. 65 é o seu número? É assim, senhor, por venha. Aí levou o cabo, a mulher ficou ainda bonita, formosa, com herança boa, um dinheirinho bom. Ela vai bem ficar viúva pro resto da vida. Aparece um outro homem bonito, às vezes nem tão bonito. A viúva se simpatiza assim: Deus está mandando aquele que vai viver comigo o resto da minha vida. E o cabo, que nem tinha essas coisas, se casa com a viúva que tem as coisas que ele precisa. O negão, o Ricardão, o outro vai desfrutar o que o abestado não desfrutou. Meu filho, é bem fácil você queimar, é você desfrutar com a sua esposa enquanto você está vivo. Esse é o ensino. Vocês estão me entendendo? Porque se você, varão, morrer, essa mulher, e é normal, ela vai chorar por alguns meses. E mesmo nesses meses que ela chora, ela já vai procurar saber. E aquela conta? Já vai no banco saber o que é que o marido deixou, né? Tá certo. Ora, se a irmã papocar, tu não vai fazer o mesmo, não? A vida segue, irmão. Aleluia. Então, qual é a sabedoria? A sabedoria é essa. É um dom de Deus, irmãos. Então, o dom de Deus é para ser desfrutado. E nesse caso, com a pessoa que você ama.
com a pessoa que você está compartilhando a vida. Quem está me entendendo, diga amém. Então faça isso. Aleluia. Para a gente encerrar. Ah, Jesus. Veja. Como é bom que o casal, unindo seus recursos, possam planejar o seu futuro. Como é bom que o casal, unindo seus recursos, possam desfrutar juntos. Eu quero aconselhar aos casais onde só o marido trabalha, um conselho aqui, amém? E a esposa está naquela fase, não, eu estou cuidando da criança, do bebê, devido à sua primeira infância, precisa de cuidados, atenção, e que seja um de nós, preferência, a mãe. Varão, servo do Altíssimo, nessa fase, a tua esposa também precisa daquilo que é muito peculiar dela, da mulher. Então, faça um esforço para dar uma mesada à sua esposa. Para que ela não tenha que chegar para você e te pedir coisas que é tão próprio de uma mulher, ela ter que te pedir isso. Não, ela mesmo ter o dinheirinho dela, ela poder ir comprar as coisinhas dela. Ou seja, trabalhe para ser esse varão que vai suprir essa necessidade também da sua esposa. Dê uma mesada nela. Oh. Isso não foi um ato falho, irmãos. Não foi. Dê uma mesada para sua gatinha. Aleluia. Olha, as mulheres, elas realmente são bem mais essa parte emotiva, afetiva, mais do que os homens. As mulheres, mesmo ganhando bem menos, elas se importam bem mais. O homem pode até esquecer, se bem que ai dele quando esquece de chegar na sua esposa e presenteá-la numa data importante. Mas a mulher dificilmente esquece. Mesmo ganhando uma mesada pequenininha, ela ainda tira desse pequeno recurso um valor para presentear o seu marido. É ou não é, irmãs? É ou não é? E às vezes o cara ganhando bem mais, né? Se esquece. Ô irmão, não faça isso não. Crie juízo. Você foi chamado para honrar a sua esposa e tratar ela como aquela parte mais frágil, que precisa de maior atenção, cuidado, afeto. Quem está me entendendo, diga amém. Irmãos, depois vocês me agradecem. Mas é sério, irmão, é sério. E tu pensa que ela não faz essa comparação que eu estou fazendo aqui? Elas fazem. E se tu estiver falhando, tu está no negativo com elas. Assim, poxa, eu ganho bem menos. Eu não me esqueço de presentear ele. Mas esse abençoado Jesus, ele se esquece de mim, se esquece do dia
do nosso namoro, do dia do nosso casamento. Ele se esquece do primeiro beijo. Ele se esquece quantos anos nós estamos, ele nem lembra. E elas vão botando na tua conta. Aí tu olha às vezes assim para ela, amor. E ela está com muita vontade de dizer, que amor, que amor, que amor, tu não me ama nada. Seu pão duro. Então preste atenção no que eu estou dizendo. Vai por mim. Irmãos, eu quero só citar para a gente encerrar aqui. Em 1 Samuel conta a história, começa com a família, né, de Eucana. E naquele tempo, como não estava ainda regulamentado essa questão, havia cidadão que se casava com mais de uma esposa. Naquele tempo não estava regulamentado. Nós estamos na nova aliança. Na nova aliança, a regulamentação está bastante clara, principalmente em 1 Coríntios capítulo 7, quando Paulo diz que o varão tenha a sua própria esposa. É uma esposa. E a esposa tem o seu próprio marido, é um marido. Amém? Então, quanto a essa família, algo muito bonito acontecia, para além daquela tribulação entre as duas mulheres. Uma tinha filhos e a outra não. Penina tinha filhos e Ana não. E a Penina se achava superior e passava em rosto, era uma tribulação. Mas uma coisa era muito bonita naquela família. Eles juntos subiam nos tempos das festas determinadas, porque para o judeu, pelo menos as 3 festas principais deveriam ser observadas. Famílias judaicas, israelitas, independente de onde morava, desciam a Jerusalém para a Deus cultuar. Páscoa, tabernáculos e Pentecostes. E eles saíam de Dan. Dan ficava bem ao norte de Israel. Então eles vinham, passando por cidades, desciam até Jerusalém. E ali passavam dias, eram os dias das festas, cultuando ao Senhor. E levavam consigo as suas ofertas, a família. A gente trazendo para o nosso tempo o casal, unidos, no ato de ofertar a Deus. A gente está falando de questões financeiras, amém? Sim ou não? Os dois unidos nesse ato de adoração, que a oferta é um ato de adoração. Preste atenção no que eu vou dizer. Eu vou dizer, tem muita gente que não aceita, não concorda. Bem, é a palavra. Existem bênçãos, quem está me ouvindo, diga amém. Existem bênçãos relacionadas ao ato de adorar a Deus com a renda. Existem bênçãos. E quando a gente fala bênçãos relacionadas, o contrário também é verdade. Existem também maldições. E como elas estão relacionadas, a prática e a não prática resultará automaticamente nas consequências, bênçãos ou maldições. Aí
é uma família, é um casal que tem os filhos, uma família. Um é um adorador que cultua a Deus também com a sua renda, ofertando, dizimando. O outro não é. O que vai acontecer nessa família? Vai acontecer um desequilíbrio. Ora, essa família acorda, crente. Ora, essa família desfruta das bênçãos resultantes da fidelidade de um, e ora, essa família desfruta das maldições resultantes da infidelidade do outro. Aí o casal, a família, fica sem entender, mas como assim? Ora, nós estamos bem financeiramente, ora, não estamos. E mesmo que a gente ganhe, mas não rende, não é, como é que é? Por que isso está acontecendo? Muitas das vezes acontece porque, por um lado, é porque assim, não é só questão de Deus, eu vou amaldiçoar, eu vou abençoar. Não, ele colocou lei. Ele colocou leis e essas leis vão reger, elas vão nos atingir. Estão me entendendo, amém? Elas vão nos alcançar, vão nos atingir conforme nós reagimos a ela. Então não é nem uma questão de Deus, eu estou fazendo. Não, a lei está se cumprindo. A minha palavra está se cumprindo. Então, conforme eu me comporto, me relacionando com esta palavra vai me afetar, positivo ou negativamente. E aí não esqueçam, vocês que são casados, são família. O que dá para um vai dar para o outro. Estão me entendendo? Então, conselho, sejam os dois generosos. Os dois reconheçam a bondade de Deus e isso seja expresso, esse reconhecimento, essa generosidade seja expressa no ato de cultuar a Deus, ofertando, dizimando. Que isso não seja algo difícil, como o Sávio falou aqui, né? Rapaz, essas horas, da hora de ofertar, não era para ser uma hora, um momento pesado, e de fato não, irmãos. Não, se nós entendemos o que é ofertar, o que é dizimar. Não era para ser um momento pesado. Não, é para ser um momento de prazer. Aí me vem à cabeça, sabe o quê? Aqueles vídeos, rapaz, dos irmãos lá da África. Tem uns vídeos, irmão, que é... Caramba, que tremendo isso. Na hora de ofertar, né, eles botam o gasofilato, o nome difícil. Bota o negócio lá de receber a oferta aqui, e os irmãos não ficam esperando que passa. Eles vêm, né? Eles vêm na... Rapaz, eles vêm na fila, aí vêm dançando e tal. Eles morto de feliz, dançando, para ir ofertar o seu... Vocês já viram esse vídeo, sim ou não? Quem não viu, veja, para se inspirar. Eles estão certíssimos, eles estão entendendo. Irmãos, nós estamos falando da África. Me fale um país da África que é próspero. A maioria da população é uma população carente. Mas a carência deles não os impedem de se alegrar no ato de ofertar e dizimar na casa do seu Deus. Vocês estão me entendendo? Então, como é que nós, que comparado a muitas comunidades, muitos irmãos africanos, nós temos uma condição melhor.
A gente tem esse. Você vai falar de dinheiro. A gente tinha que terminar de falar, tinha que terminar falando de dinheiro. Eu estou falando de dinheiro desde o começo, né? E aí, para não ficar só nas minhas palavras, eu quero ler 2 textos e a gente encerrar. Um é em Provérbios 11, 30. Não, peraí. Provérbios 11, 25. E também eu quero ler carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, para a gente encerrar. Provérbios 11, 25 diz assim: generoso prosperará. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Quem é generoso será abençoado, pois reparte o seu pão com o pobre. Provérbios 22, versículo de número 9. O pastor está falando de generosidade. Generosidade que se vê no ato de compartilhar, de ofertar. O texto que eu quero ler é em 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 1 e 2. Que diz assim: agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia, no meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podia e até além do que podia, por iniciativa própria. Então veja, o apóstolo Paulo faz questão de fazer menção da igreja da Macedônia, que era uma igreja que não era abastada financeiramente, era uma igreja pobre, e que além da pobreza, eles estavam passando por outras situações que ele chama de tribulações. Mas mesmo assim, quando eles souberam que Paulo estava fazendo a campanha, arrecadando recursos para socorrer os irmãos de Jerusalém, eles fizeram questão de participar. E aí Paulo está testemunhando que eles, apesar da necessidade, apesar das tribulações, eles não apenas deram o que podiam, eles deram para além do que podiam. Eles ofertaram para além da sua capacidade. Então, eles romperam aquela lei espiritual, aquele princípio espiritual, que é a gente dar conforme a nossa renda. Eles passaram disso. Eles foram para além de um princípio. Esse princípio é um princípio que rege as ofertas. O que é? Eu ofertar segundo a bênção de Deus, a prosperidade que Deus tem me dado, a minha renda. Eles foram para além disso. E a Bíblia diz que o generoso é esse. Ele prosperará. É uma lei reativa. Você pratica, ela te alcança. Amém? Você não pratica, ela te atinge.
Você pode ficar de pé? Quem pode ficar de pé? Vamos orar.